Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar a respeito do caso do padre Fábio Fernandes, que está tendo uma grande repercussão no Brasil, e algumas pessoas pediram para nós falarmos a respeito desse problema que está tendo ali, devido ao conflito que está havendo entre esse padre e o arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Odilo. Então é interessante esta ocasião para nós fazermos uma recapitulação do problema segundo a doutrina da Igreja, porque de fato as pessoas estão em busca de um discernimento para compreender essa situação, especialmente nesse momento em que Francisco está fazendo esse sínodo para dar o arremate final para todas essas mudanças que estão ocorrendo nesses últimos tempos, desde o Vaticano II. Então, nós precisamos discernir qual que é realmente o problema e o que está acontecendo, e se é uma questão de um bispo, ou de um caso isolado, ou até mesmo de um papa que não corresponde àquilo que deveria fazer, ou se é um problema mais grave, como nós já estamos alertando há muito tempo. Então, dentro desse discernimento, nós colocamos o testemunho da nossa própria experiência, que nós passamos por tudo isso aí que esse padre está passando agora. De fato, em 2012, nós fomos expulsos da Diocese de Bragança Paulista, justamente porque nós estávamos nos recusando a celebrar a famosa missa de Paulo VI, ou seja, essa missa, como nós conhecemos aí modernamente, celebrada em vernáculo, de frente para o povo, e com todas essas aberrações litúrgicas que as pessoas conhecem. Então, nós sofremos por causa disso, nós tivemos aí depois muitas consequências, muitos percalços, e no entanto, através disso, nós podemos discernir bem o problema que está acontecendo hoje na igreja. Então nós não podemos também recusar da parte de Deus as dificuldades, as provações e qualquer tipo de sofrimento que nós tenhamos que passar para nós chegarmos na verdade, para nós termos a luz, para entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Então, isso tudo que eu estou dizendo vai ajudar com certeza muitas pessoas, mas sobretudo a nossa intenção é ajudarmos os padres, no caso o próprio padre Fábio Fernandes, e também outros sacerdotes que estão em busca desse discernimento, e também seminaristas, pessoas vocacionadas, pessoas que estão querendo se dedicar à vida religiosa ou à vida a serviço da igreja e não sabem o que fazer. Então, por isso que eu vou agora aqui comentar a retratação que foi feita por esse padre, agora nesse dia 6 de novembro de 2023, e ao comentar essa retratação, nós vamos mostrar para as pessoas, como a gente tem mostrado por várias conferências, que toda a solução do problema se resolve quando a gente encontra a chave da questão. E a chave da questão se chama autoridade. Então, o que está acontecendo hoje, não somente na igreja, mas também na sociedade de maneira geral, é uma crise de autoridade. E essa crise de autoridade, ela se desenvolve justamente pelo rompimento dessas autoridades civis e também eclesiásticas, o que se torna mais grave o problema, porque justamente uma autoridade eclesiástica é aquela autoridade que tem que ter uma ligação com Deus. E quando não há essa ligação, esse vínculo da autoridade com Deus e com as autoridades que no decorrer da história nos deixaram o testemunho da verdadeira fé, da verdadeira igreja, então aquilo ali vai tornar um caso grave, um problema difícil de se resolver, porque essas autoridades são ilegítimas e, uma vez que elas são ilegítimas, nós temos que fazer uma opção de como lidar com elas. E aqui que é a chave de todo o problema. E na medida em que a gente entende isso, tudo se torna claro.
porque, de fato, é a partir dessa chave que nós temos que fazer a leitura de todas essas coisas. Eu vejo que muitas pessoas comentam sobre isso, falam uma coisa, falam outra, mas eles não têm o princípio básico que lhes dá o entendimento para chegar a uma clareza sobre essas questões. E esse princípio é isso, que a igreja ela está baseada numa autoridade. Cristo fundou a igreja sobre a rocha de Pedro. E são os sucessores de Pedro que têm a autoridade plena. E essa autoridade eles possuem porque são autoridades legítimas. E quando que eles são autoridades legítimas? Quando eles mantêm a fé. Então é nesse raciocínio que a gente vai ter que entender tudo que está acontecendo atualmente. Então vejamos aqui o que diz a retratação do padre Fábio Fernandes. Caríssimos fiéis, salve Maria. Uma advertência escrita por Dom Odilo me foi entregue no dia 1º de novembro, última quarta-feira, pelas mãos do bispo auxiliar da sede regional da Cúria. A advertência trata de pedir uma retratação pública da minha desobediência. Tá vendo aí, ó? Problema crise de autoridade? Em ter rezado o santo sacrifício da missa, conforme o desejo, a necessidade dos fiéis. Então vai vendo aqui como é que é complicado. Segundo o missal tridentino, na festa de Cristo Rei, dia 29 de outubro, domingo, às 10 horas. Após Dom Odilo ter me proibido na noite anterior, por telefone, de rezar essa missa. Então, se a pessoa se baseia na autoridade, e se essa pessoa parte do princípio que Dom Odilo é um verdadeiro cardeal da Igreja Romana e arcebispo de São Paulo, e essa pessoa está sob a sua obediência, então, de fato, a primeira reação nossa é dar razão a Dom Odilo. Quer dizer que esse padre está em desobediência. Por quê? Porque ele está se baseando numa autoridade que ele considera legítima e está aqui dizendo que ele, pelo desejo dos fiéis e contra essa autoridade que ele considera legítima, ele rezou essa missa conforme esse missal. Mas veja aqui, olha. A retratação, em suma, diz respeito ao seguinte: me retratar por ter rezado a missa tridentina, sobretudo após a proibição de Francisco com o moto próprio Traditionis Custodes. Tá vendo? Então, quer dizer, nós já fizemos também um comentário sobre isso, que esse moto próprio, que se diz guardião da tradição, como se ele fosse guardião da tradição, e como se as autoridades do Vaticano II fossem guardiãs da tradição, inclusive nos dando uma missa que não tem nada a ver com a tradição da igreja, que é no caso a missa de Paulo VI. Então, esse moto próprio de Francisco vai contradizer o moto próprio Summorum Pontífico de Bento XVI, feito em 2007. Quer dizer que as autoridades do Vaticano II mostram que são ilegítimas justamente porque elas se contradizem entre si. E mais essa. De tal maneira que as pessoas têm a impressão que Bento era um verdadeiro papa e Francisco era um falso papa, justamente por causa disso, porque há contradição entre as próprias autoridades ilegítimas. Veja só como é que a coisa não funciona. E o próprio documento de Bento XVI, que na época nós celebrávamos como uma vitória, olha, uma vitória da missa tridentina, na verdade ele não tem sentido nenhum. Porque o próprio documento Summorum Pontífico não te dá garantia nenhuma, na medida em que esse mesmo documento diz que a missa de Paulo VI, que não passa de um rito protestante, seria o rito ordinário da Igreja Romana. Percebe? Então, quer dizer, uma igreja que nunca teve dois ritos, agora tem dois ritos. Então, quer dizer, então a gente vai aproveitar dessa deixa, né? Não, você tem o seu rito extraordinário, você tem o seu rito ordinário, e nós vamos conviver com isso. É claro que vai chegar um momento que vai chegar alguém que pelo menos tem coerência, né, na lógica de destruir o catolicismo, que é Francisco, que ele não esconde isso, ó. Projeto, destruir o catolicismo, vamos então aplicar. Qual que é o rito da igreja que ele comanda? O rito de Paulo VI, que segundo ele é São Paulo VI. Então quer dizer que, se você diz que é um papa verdadeiro,
que já morreu e que era santo. E aí você diz que a missa que ele fez, que ele implementou como uma reforma litúrgica, não é boa missa. Percebe como é que é problemático? E aí, no final das contas, ele está dizendo aqui que ele está contra o motu proprio de Francisco, que ele está admitindo que é Papa. De modo a não mais rezá-la e me comprometendo a partir de agora apenas a celebrar a missa nova de Paulo VI. Pois bem, depois de rezar, meditar e refletir, diz aqui o padre Fábio Fernandes, por alguns dias e ponderando muitas questões cruciais, resolvi me pronunciar publicamente, de modo a me retratar de coração diante da igreja, do clero e dos fiéis. Me retrato, peço perdão pelo erro que cometi por muitos anos, a maior parte dos meus quase 15 anos de sacerdócio, de ter celebrado a missa nova segundo o missal de Paulo VI. Então quer dizer que ele está retratando ao inverso. Né? Está dizendo, enfrentando com mais veemência o que ele considera seu verdadeiro superior, que é, segundo ele, cardeal arcebispo de São Paulo. E ele diz ainda, ó, eu peço perdão a todos meus amigos, padres e fiéis, com tristeza, com vergonha e com ânimo contrito, dando a devida satisfação que devo a todos, e vou explicar o porquê. Então aqui nós estamos aproveitando da leitura do texto do padre Fábio Fernandes para mostrar que, de fato, o raciocínio dele é de se aproveitar. É algo que mostra o desejo sincero de fazer a vontade de Deus. Mas, como eu estou dizendo, e vou afirmando isso como a própria pesquisa pessoal da minha descoberta do princípio da autoridade, então eu vou mostrando para as pessoas que o princípio está falso, o princípio está errado, e se a gente baseia nesse princípio, nós vamos continuar na confusão. Porque nós vamos ter aquilo que o Senhor diz no Evangelho, um reino dividido. E um reino dividido não se subsiste. A igreja nunca foi um reino dividido. A igreja nunca foi uma luta de padres contra bispos. A igreja é um reino sólido que jamais entra em contradição consigo mesmo. Essa é a verdadeira igreja católica. Portanto, a conclusão não pode ser somente de que a missa de Paulo VI não é boa, mas também de que os papas que a instituíram e que a celebraram não são verdadeiros papas legítimos, não são verdadeiras autoridades religiosas ligadas ao verdadeiro Deus. E, mais ainda, não somente eles não são papas, mas também mostrar que esta igreja do Vaticano II não é, de forma alguma, a verdadeira igreja católica. Enquanto a gente não chega em toda essa conclusão, a situação é de confusão e de completa contradição. Então ele diz aqui, olha, que nasceu em 1981, pouco menos de 20 anos após a conclusão do Vaticano II e 10 anos após a publicação do Missal de Paulo VI. Ele diz que todos esses anos da vida dele foram tempos de intensas contrariedades, muito combate. Como todos nós, né? Todos nós que vivemos essa realidade aí. Eu vivi exatamente igual. Poderia dizer as mesmas coisas. Eu sempre fui acusado de celebrar uma missa nova tridentina, por celebrar com sacralidade, com espírito sacrificial, de acordo com a natureza católica da missa e com as cerimônias próprias da tradição do rito romano. Então isso aqui também faz parte da vida de muitos outros padres. Colocar e manter o espírito sacrificial na missa nova sempre foi uma batalha contra um exército a cada dia. Mas eu não entendi as causas nem as razões dos problemas, até que depois de muitos anos, com o crescimento da aceitação da missa de sempre, em escala mundial, com a publicação dos bons livros, artigos e vídeos, comecei a perceber que o santo sacrifício não pode estar teologicamente ali na missa nova. Então aqui uma conclusão verdadeira. Mas volta àquilo que nós estamos dizendo sempre. Como que ele pode, então, dizer que a teologia correta da missa não está nessa tal missa nova e, ao mesmo tempo, imaginar que essa missa foi publicada e colocada para toda a igreja por alguém que era um verdadeiro papa e que era santo.
Sabe? Então aqui que nós temos que ir até fundo nessa discussão. Não pode parar só na questão, será que a missa de Paulo VI é boa ou é ruim? Não, vamos colocar mais profundamente a discussão aqui durante esse comentário. E, portanto, por mais que você tente, não consegue inserir o catolicismo ali. Então gostei dessa frase, porque de fato é verdade. Por mais que você tente, isso eu fiz também durante 10 anos, a gente tenta fazer aquela missa se tornar católica, mas você não consegue inserir o catolicismo porque está baseada num modo protestante de celebrar. É um modo protestante. Isso aí foi inventado pelos protestantes, essa maneira de celebrar. Olha, nós estamos aqui juntos para celebrar esse banquete, em torno dessa mesa, todos vamos participar. Isso é a maneira protestante de celebrar uma pseudomissa. E diz a linha, ela sempre será uma espécie de missa protestante ou ceia comemorativa judaica, visto que quem fez o novo missal alterou os elementos teológicos e, mudando a natureza católica e teológica da missa, com tendência ecumenista, deixa essa de ser a renovação do santo sacrifício. E aqui está o porquê de me retratar pedindo perdão de coração sincero por ter celebrado a missa nova durante tanto tempo e por ignorância de alguma forma ter levado os fiéis ao erro. Então isso aqui é uma frase realmente importante para as pessoas perceberem. Portanto, os fiéis também deveriam parar de participar dessa missa, porque eles poderiam ajudar muitos padres a perceber, olha, por que você não vem mais à missa? Não, padre, porque eu percebi que essa missa não é católica. Então, vai ajudar esse padre, né, de fato, a voltar-se para a verdadeira igreja. E se esse padre, Fábio Fernandes, tem realmente um coração sincero, como ele está dizendo aqui, pedindo perdão, ele tem que também pedir perdão por estar a serviço dessa falsa igreja durante tantos anos. Como eu mesmo fiz e muitos outros estão fazendo. E nós temos que formar também uma unidade em torno do propósito de eleger um Papa. Que também não pode agora, cada um vai deixando a igreja moderna e vai constituindo seitas paralelas, né, onde nós dizemos, olha, nós somos sede vacantista. Então nós temos uma carteirinha branca para fazer o que a gente quiser. Nós não precisamos mais de autoridade, olha que lindo. Né? Também não é o correto. O correto é você não só deixar aquela falsa igreja, denunciar essas falsas autoridades, mas também constituir a unidade da igreja para formar uma nova hierarquia. Que isso é um direito dos católicos, de ter uma hierarquia verdadeira em torno de um verdadeiro Papa. Então veja só o que ele diz. Que, no meu caso, a ignorância é culposa porque tive os meios a dispor com a oportunidade de estudar, de conhecer pessoas capacitadas, de ler os livros, e mesmo assim não enxergava. Como pude ser tão cego e ignorante? Me perdoe. Então, que ele continue estudando e que ele assista também esse nosso vídeo para ele poder descobrir que o processo de conhecimento do problema não pode parar na denúncia desta falsa missa de Paulo VI. Diz ainda o padre Fábio, hoje, graças a Deus, tudo é para mim muito claro e objetivo. Na verdade, não foi simplesmente uma busca pessoal, mas a graça de Deus, nosso Senhor, e a materna intercessão de Nossa Senhora, que me foi conduzindo e me deu o privilégio de encontrar com o santo sacrifício do Senhor o tesouro da tradição, que é a missa tridentina, a missa de sempre. Aqui está a remissão dos pecados, a razão de ser da Santa Igreja, a causa da missão do apostolado do sacerdote, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação das almas. Muito bem. Volto a dizer, não só na missa está tudo isso, mas na autoridade do verdadeiro Papa. Porque não há reinado de nosso Senhor Jesus Cristo sem o reinado do pontífice na terra. É preciso ver isso. Se uma pessoa luta contra um Papa, ele não vai ver o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo jamais. Depois diz ainda, ao me deparar com a missa tridentina, encontrei o que nosso Senhor nos deixou e com o que a minha alma buscava, de modo que posso afirmar, como Adão disse ao ver Eva, esta sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. O sacerdote é para o sacrifício e o sacrifício para o sacerdote. Portanto, posso dizer
sobre a missa tridentina, esta sim é vida da minha vida e alma da minha alma. Quando encontrei a missa tridentina, encontrei a verdadeira Santa Igreja indefectível. Olha aqui, veja mais uma pista importante. A verdadeira igreja indefectível. Quer dizer, sem defeitos e que nunca acaba. Que nunca é destruída. Então isso que as pessoas precisam perceber. Há pessoas que dizem assim, não, vocês são sedevacantistas, vocês dizem que Francisco não é Papa, então como que vocês podem explicar que a igreja é indefectível? Porque a igreja está aí mais de 60 anos sem Papa verdadeiro. A explicação é mais simples possível. É justamente porque a igreja é indefectível que ela não poderia ter esses personagens como papas. Por quê? Porque na medida que a igreja é indefectível, a igreja não acaba. E a igreja não pode ensinar o erro e produzir missas falsas, inválidas e que não são verdadeiras missas, conforme a Igreja Católica sempre nos deu. Um padre jamais poderia estar falando aqui contrariamente a uma missa que fosse verdadeiramente instituída por um papa. E é o fato de um papa ser válido e infalível que dá a possibilidade para a igreja ser divina e indefectível. Então, são essas coisas que as pessoas não podem separar. Ninguém pode separar o papa da igreja. Se o papa está ali, a igreja está ali. E tudo que a igreja tem de tesouro, de coisas boas e do reinado de Cristo está com ele. Fora dele não tem nada. Então, aqui eu tenho que denunciar também, porque o raciocínio é bom, mas o princípio é galicano. E com o princípio galicano cismático, nós não vamos em lugar nenhum. Só continua a briga. Olha, eu acho isso, eu acho aquilo, eu luto por isso, eu luto por aquilo. E assim vai formando seitas. Percebe? Assim vai formando seitas. Ninguém vai no ponto final. Ninguém vai lá onde precisa resolver. Onde que precisa resolver? Vamos fazer um papa? Vamos ter um papa verdadeiro? Vamos. Vamos fazer a coisa ali. Fiquem com Roma, fiquem com o Vaticano, fiquem com o sistema e nós continuamos com a Igreja Católica. Não é mais bonito? Não serviço mais bem feito? Percebe? Agora veja o que ele diz. Porque na igreja não há confusão, porque nela está a fé. E a mesma não erra, porque não pode ensinar o erro de modo infalível, só ensina a verdade e o certo, segundo Cristo, que é a cabeça, por sua própria natureza e condição teológica. Percebe? A frase está perfeita. Só falta a conclusão agora, meu amigo. Faça também uma outra carta dizendo, ó, me retrato de ter dito que Dom Odílio é verdadeiro arcebispo. E me retrato de ter dito que Francisco é verdadeiro papa. Porque o que adianta ele agora lutar para celebrar a missa tridentina e colocar o nome de Francisco na missa? Quer dizer, o mesmo que ele está dizendo aqui que fez um documento péssimo proibindo a missa tridentina, ele vai lá e coloca o nome de Francisco. Rezemos pelo nosso Papa Francisco. E aí ele vai dizer, olha, diante de Deus, ele é um Papa que produz documentos errados, que faz sínodos para destruir o catolicismo, que faz documentos para poder proibir a missa tridentina, mas ele é o Papa. No entanto, a igreja não erra, ela é indefectível e infalível. Mas como? Se o representante dela faz tudo isso. Percebe? O Papa não é como um bispo ou como um padre. Um Papa é alguém que tem assistência divina. É isso que diz o Vaticano I. Se a pessoa não acredita nisso, então tudo fica perdido. Então, é por isso que ele vai dizer aqui, ó, salvei minha vocação, que possa agora salvar a minha alma e salvar as almas. Mas para salvar a sua alma, é preciso estar submisso ao Romano Pontífice. Sem isso não se salva. Está bem claro na bula Unam Sancta do Papa Bonifácio VIII. Diante de tudo isso, o que posso de diferente oferecer a Deus, nosso Senhor, no altar do que o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, tal qual ele ofereceu com seu corpo e sangue e instituiu o sacramento da Eucaristia? De fato, perfeito. É isso mesmo. O que posso proporcionar aos fiéis a não ser aquilo que ele mesmo mandou fazer em sua memória e chegou até nós pela igreja na missa de São Pio V? Mas e a missa do Papa São Paulo VI? Essa também não tem que ser valorizada, afinal de contas, São Pio V, será que ele é mais santo do que São Paulo VI? Percebe a contradição? Mas tudo bem. Estou acompanhando o raciocínio dele porque nós mesmos fizemos esse mesmo caminho. Isso aqui não tem como escapar.
A gente pensa que está certo. A gente acha que estamos fazendo bem. Mas a gente não percebe que nós estamos perdidos. Porque falta o princípio básico da autoridade. E é isso que a gente tenta explicar com as nossas conferências. É o ponto fundamental que, graças a Deus, eu descobri, através de estudos e de oração também, que rege a igreja. Princípio fundamental da autoridade. Não é uma missa que salva a igreja, é um papa verdadeiro. Só isso. A igreja se salva por si mesma, porque ela é perfeita e pura. Mas você precisa saber onde ela está. Só isso. Se você sabe onde ela está, ela tem a missa perfeita para te dar, ela tem os ritos, ela tem os sacramentos, ela tem a doutrina, tem tudo. Mas onde está essa igreja? Percebe? É aqui que está o problema. Então diz aqui, ó, posso fazer algo diferente do que a igreja depositária da fé definiu e ordenou, proibindo terminantemente mudar, acrescentar ou tirar? Mas claro, por que eles mudaram? Por que eles acrescentaram? Por que eles tiraram? Porque eles não são católicos. E não são católicos por quê? Porque eles são um grupo organizado, sustentado por esse sistema, pela maçonaria, pelas sociedades secretas, por todo o sistema judaico da elite mundial, que faz questão de destruir a Igreja Católica. E destrói a Igreja Católica como? Destruindo a doutrina, destruindo os sacramentos, destruindo a missa, destruindo a moral, destruindo a legislação canônica. Tudo vai uma coisa com a outra, atrelada uma coisa com a outra. Mas claro que essa gente, eles sabem como trabalhar, eles sabem disfarçar, eles sabem fingir que são papas. Percebe? Então isso aqui não é uma coisa fácil. Mas desde que você descobriu que existe heresia, que existe um problema, então vai até o fim. Vai até o fim para a solução do problema, porque você não pode ficar, não, eu tomo isso e aquilo ali eu já não quero. Né? É como se fosse a obediência seletiva, que é pregada pela Fraternidade São Pio X. Não, não existe isso. Obediência seletiva. Quem sou eu para escolher o que eu obedeço e o que eu não obedeço? Não, eu simplesmente obedeço. Eu simplesmente faço o que tem que fazer. Por quê? Porque a igreja é um corpo. Nós não podemos dividir. Tá vendo? Mas ele diz, ó, desculpe minha ignorância no passado por ter feito por tantos anos um ofertório, um tal de Deus do universo proveniente de uma divindade qualquer ligada à natureza, criada, e de ter oferecido o pão como fruto da terra e o vinho como fruto da videira e do trabalho do homem. Essas coisas horríveis que a gente é obrigado a rezar na missa nova. Simples oferendas profanas, sem sacralidade, sem o sobrenatural. Me desculpem por ter feito a consagração daquela maneira, sobretudo em relação à consagração do cálice, fazendo uma simples narração da ceia, como discorre o texto bíblico, sem o mistério da fé, que é o mistério da nova e eterna aliança do seu preciosíssimo sangue, agindo outrora completamente em desacordo com o que foi definitivo pela igreja e que ordenou que não fosse alterado. Então, percebe que ele está realmente no caminho bom, na medida em que ele já entendeu que a missa de Paulo VI é uma farsa. Então falta só entender que Paulo VI também é uma farsa. O que desejo proporcionar aos fiéis, com retidão de intenção, é o oferecimento do santo sacrifício, tal qual nosso Senhor instituiu e a Santa Igreja guardou, e na qual não há mistura com o erro. Isso é que é importante. A Igreja Católica não se mistura com o erro. No ofertório da missa de sempre se oferece não o pão da padaria ou o vinho da adega, que é o fruto da terra e do trabalho do homem, mas a hóstia imaculada e o cálice da salvação, em que as espécies estão separadas, abençoadas, presentes, já ali o sacrifício da vítima oferecida, não pela consagração, não, que pela consagração se realiza a transubstanciação e que torna toda a espécie do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor. O sacrifício é oferecido a um só Deus, vivo e verdadeiro, eterno e todo-poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, de modo que o verdadeiro Deus não é e nem pode ser um Deus do universo, porque Deus não é criado e não vem da criatura e de substância divina e eterna. Ele é trino, ele é encarnado, ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Na missa de sempre, os erros são impenetráveis, de modo que ali está o mistério da fé, da nova e eterna aliança, no preciosíssimo sangue do Senhor, na fé íntegra, sem mistura com nada que possa trazer confusão e embaraço para o sacerdote e para os fiéis. Então, de fato, uma profissão de fé bem feita, explicação bonita da Santa Missa Tridentina, ou seja, daquela missa que foi ali
configurado pelo Papa São Pio V. Não é que ele criou uma missa na época, mas ele simplesmente pegou a missa de todos os tempos e organizou bem o rito romano, falando, olha, é melhor fazer assim, vamos deixar essa parte aqui, essa oração aqui, acrescenta isso, tira aquilo, tal. Organizou bem o rito padronizado para o rito romano, porque existiam outras variações de ritos. E ele deixou que essas variações de ritos de mais de 200 anos pudessem permanecer. Mas ele não quis que fosse mudado depois disso, justamente porque ele sabia, os papas do século XVI sabiam muito bem, que o protestantismo era questão de tempo para ele vencer. Como nós dissemos na nossa última conferência, hoje em dia o que nós vemos, na verdade, é a vitória do protestantismo. E a vitória do protestantismo, por sua vez, é a vitória de quem produziu o protestantismo, que são os judeus. Então é muito simples entender o problema, basta você querer aprofundar no assunto. Então quer dizer que não basta você celebrar a missa verdadeira, bem celebrar. É preciso que também você tenha a doutrina verdadeira. Senão os fiéis vão estar participando de uma missa maravilhosa, bem celebrada e até mesmo válida, mas eles vão estar bebendo de uma fonte impura na homilia daquele padre que vai explicar as coisas de forma desconectada com a verdadeira doutrina católica. Porque esses padres não estão se baseando no princípio da autoridade, mas eles estão focando somente as coisas acidentais e não a origem de toda essa perfeição que a Igreja Católica tem. Porque essa perfeição da Igreja Católica tem uma origem. E essa origem é nosso Senhor Jesus Cristo e a assistência que ele deu a todos os papas. Porque são todos esses papas da história, verdadeiros e legítimos, que deram para nós sacramentos válidos, perfeitos, imaculados e coisas perfeitas para nós celebrarmos e para nós acreditarmos. Então, é aqui que a gente tem que prestar atenção. Por isso que eu faço questão de fazer essa crítica, não porque eu esteja contra o padre Fábio Fernandes, ao contrário, estou querendo dar para ele todo o apoio que ele quiser, mas dentro de uma lógica católica, que essa lógica católica ele ainda não entendeu. Então aqui diz ainda, eu renovo minha profissão de fé católica, renunciando a Satanás, às suas obras, renunciando aos erros do modernismo e afirmando com toda a consciência e convicção que na missa de sempre está a fé católica integral, tal e qual a Igreja preservou intacta, em depósito e sem erros, de modo que aqui estou no corpo místico de Cristo, na comunhão dos santos, na Santa Igreja Católica, na única Igreja de Cristo, fora da qual não há salvação. Está bem, mas ele está realmente nessa igreja como? Se ele está em comunhão com os heréticos. Como você pode estar ao mesmo tempo na Igreja Católica de sempre e na comunhão com os heréticos? Não tem sentido. Percebe? A não ser que ele faça uma profissão de fé deixando bem claro, olha, não tenho parte com essas falsas autoridades. Porque senão ele não está na Igreja Católica. Esse que é o problema. Porque, claro que a pessoa vai ser julgada por Deus, e Deus é que vai ver até que ponto a pessoa teve esse conhecimento para fazer uma decisão final pela verdadeira igreja. Mas não é o fato de celebrar a missa tridentina que torna a pessoa católica da noite para o dia como se fosse uma mágica. Mas é o fato da pessoa professar a verdadeira fé. E professar a verdadeira fé obriga a pessoa a reconhecer que um verdadeiro Papa não pode ser herético como Francisco. Isso é uma questão de consciência católica, é uma coisa básica. Se a pessoa diz Francisco é herético e Francisco é Papa, essa pessoa já não é católica. Porque ela não entendeu que a Igreja Católica não pode ter a heresia como cabeça. Ela pode ter heresia ali simulada ali no meio, até que alguém descubra e coloque para fora. Mas como cabeça, não. Isso é impossível. Então veja bem, que ele ainda diz, de forma que, não estando no erro, não posso levar as almas ao erro, mas na solidez da certeza da fé e da salvação, em meio às confusões e dissensões da atual crise da igreja, busco manter a mim e os meus fiéis sempre católicos. Ok. Sempre católicos com quem? Com Francisco ou sem Francisco? Aqui que vem a pergunta. Como que esses fiéis vão ser católicos, vão ser mantidos católicos com Francisco? Mesmo que eles tenham a missa de sempre. Das duas, ou uma hora eles vão acolher a pregação de Francisco, que afinal de contas é Papa, segundo eles,
Ou eles vão simplesmente dizer, Francisco para nós é a mesma coisa que o demônio na Terra, mas ele é um papa. Quer dizer, isso é total desobediência e total deboche da verdadeira religião. E se eles ensinam isso para as crianças, pode ser que os adultos que já são degenerados consigam viver nessa contradição. Mas se eles ensinam isso para as crianças vão perder a fé com certeza. Eles vão perder a fé com certeza, como já estão perdendo. A maioria dos filhos da fraternidade, a gente vê isso aqui na Europa, a maioria das pessoas que são filhos, que são crescidos nesses ambientes galicanos, seja a Fraternidade São Pio X, seja mesmo esses outros grupos aí, todos eles perdem a fé, todos eles abandonam a religião. Estão deixando a religião. Já não há mais vocações, essas pessoas estão completamente contrárias à religião atualmente. Por causa disso, porque eles cansaram de ficar numa religião onde você vive para falar mal de um papa. E quando a gente faz a nossa conferência aqui, apesar de que as pessoas têm dificuldade de entender, porque a maioria das pessoas hoje em dia não são capazes de pensar, mas a gente sempre deixa claro que nós nunca falamos mal de um papa. Jamais, ao contrário. Nós estamos nos apresentando aqui para fazer conferência para defender o papado e para defender os verdadeiros papas. Mas é defendendo os verdadeiros papas que você tem que denunciar os impostores. Senão você não consegue separar uma coisa da outra. Senão você não sabe onde está a Igreja Católica. Aqui que está o problema. Então ele diz, aqui eu concluo essa retratação manifestando com muita humildade aos meus colegas e amigos sacerdotes que sei que têm boa fé, são zelosos, amam a igreja, mas estão prostrados diante dos erros e cheios de medo porque temem as punições. Eu os exorto com humildade, como irmãos, que se mantenham firmes na fé católica e deixam os erros contra a fé e os mesmos que os senhores não concordam, mas não se sentem fortes para combater por falta de respaldo humano, se imolem, se sacrifiquem, não tenham medo, o sacerdote é para o sacrifício é para o sacerdote. Então aqui eu faria um acréscimo para essa frase aqui do padre Fábio, que está bonita. Tudo que ele está dizendo está ótimo, só falta a conclusão. Então a conclusão seria, o sacerdote é para o sacrifício é para o sacerdote. Belíssimo. Isso aqui é místico, é belíssimo, mas na prática não funciona. Na prática não fica só nisso. O sacerdote é para a igreja. E a igreja é para o Papa. E o Papa é o superior de todos os sacerdotes. Porque ele é o sumo pontífice. Não é o mais um. Ele é o sumo pontífice. É isso que a pessoa tem que entender. Então, nós não podemos brigar contra um Papa. Se Francisco é Papa, estejamos todos com ele. Na medida que a gente percebeu que tem erros, então a gente tem que ter certeza absoluta que a Igreja Católica não fica na dúvida. Como nós trabalhamos com a filosofia tomista, a filosofia de sempre, a filosofia correta, então essa filosofia chega a conclusões certas, a partir de raciocínios lógicos. A Igreja não tem erro. O Papa nunca erra porque a Igreja não tem erro e o Papa é representante de toda a Igreja. Logo, se ele erra, não é Papa. Conclusão, certeza absoluta. É isso que está faltando nessas pessoas. Capacidade de pensar e de tomar decisões. E claro, para pensar precisa de inteligência. E para tomar decisões precisa da graça. A pessoa tem a graça, ela toma decisões e ela faz a vontade de Deus. Diz ali, despertem da cegueira culposa, se retratem diante da verdadeira igreja com humildade, repletos de fervor e ardorosos, com coragem, se entreguem ao suplício por amor de Nosso Senhor, por Nossa Senhora, pela Santa Igreja e pelas almas. Iremos perder a carreira eclesiástica, prestígios, privilégios, comodidades. Isso tudo a gente perde, mas graças a Deus, porque nós temos uma carreira eclesiástica numa igreja falsa, o que adianta? Perde prestígio, claro. Perde privilégio, claro, porque você também deu prestígio para uma falsa igreja. Então agora você paga o preço. Nós só não passamos fome porque Deus prometeu que a gente não ia passar fome. De fato, fome a gente não passa. Mas todas essas coisas a gente perde. Porque a gente não precisa disso para viver. Na verdade, a gente só precisa da graça de Deus e do básico. São Paulo mesmo disse, se nós temos o que vestir e temos o que comer, estejamos satisfeitos. Por que não segue São Paulo? Não é? Depois diz, depois de provados com incompreensões, perseguições e tribulações, assistidos pela graça de Deus e pela providência divina, ganharemos a vida eterna em sua misericórdia e levaremos as almas para o céu. Com certeza, nós todos podemos levar as almas para o céu, desde que nós
estejamos salvos primeiro e façamos a vontade de Deus. Para nos salvar e fazer a vontade de Deus, precisa estar presente na Igreja Católica. E estar na Igreja Católica significa estar fora da falsa Igreja de Francisco. Então, esses raciocínios é que tem que ser bem claros para as pessoas. Porque, de fato, nós apoiamos aqui o padre Fábio Fernandes e são padres como ele que vão restaurar a igreja. Por quê? Porque essas pessoas que estão hoje tomando consciência, essas pessoas é que vão ter a experiência eclesial, o sofrimento e a força para poder restaurar a igreja. Mas não antes de chegar até as conclusões perfeitas. Porque se nós não chegamos até as últimas consequências do problema aí da crise da igreja, tudo isso é conversinha para boi dormir, como diz o outro. Porque não adianta você dizer que vai agora somente celebrar a missa tridentina e chegar à conclusão brilhante que a melhor coisa a fazer é desobedecer o arcebispo. Não. A melhor coisa a fazer é mostrar que ele não é arcebispo, que ele simplesmente foi promovido a cardeal porque ele faz parte do sistema, que são essas piores pessoas que eles promovem a arcebispo, cardeal, quando que pessoas de altíssimo gabarito, de altíssima capacidade, de altíssima inteligência e vida santa são colocados na rua. Percebe? Então, isso não pode ser a verdadeira Igreja de Cristo. E não tem sentido nenhum a pessoa apoiar uma ideia de que basta buscarmos a missa de sempre, que está tudo resolvido. Está tudo resolvido porque você vai ter fiéis e vai ter comida. Mas não está resolvido perante Deus. Para resolver perante Deus, você precisa voltar ao princípio de autoridade, que é isso que nós estamos explicando aqui. E, de fato, o padre Fábio Fernandes deu um testemunho do seu galicanismo, fazendo agora, no fim, uma citação de Monsenhor Lefebvre. Guardemos a missa de sempre e tal. Então, quer dizer, Monsenhor Lefebvre é um exemplo de uma pessoa que foi para o caminho errado. E por isso a obra dele hoje não tem nenhum fruto. Por quê? Porque o caminho para Monsenhor Lefebvre era guardar a tradição e a missa. Sendo que o caminho verdadeiro é mostrar a falsidade desses papas. E é por isso que a Fraternidade São Pio X cresceu no mundo inteiro, mas simplesmente como uma instituição para levar as pessoas a satisfazerem a sua gula espiritual de terem sacramentos no rito antigo. Só para isso. É só para isso que serve. Ensinando sempre esses dois erros como base. O galicanismo e o jansenismo. De tal forma que mesmo os sede-vacantistas que conseguem escapar desse galicanismo, não sai do jansenismo. Ou seja, essa lógica de formar uma elite e de desprezar os outros e de querer ali construir uma igreja de puros e perfeitos. Então nós não temos muito o que dizer, simplesmente temos que rezar por esse padre Fábio Fernandes, para que ele tome consciência que o caminho dele está bom, mas ainda falta mais conclusões para que ele tenha uma coerência total no seu pensamento, e rezar também para outros padres que estão na situação aí precária, estão sofrendo, porque graças a Deus agora Francisco fechou todas as portas, e essa gente está sendo perseguida, e eles estão dando grito. Então isso está sendo bom. Porque se eles estão gritando, é sinal que eles estão sofrendo. E se eles estão sofrendo, é sinal que alguma conclusão eles vão chegar. Eu, da minha parte, já cheguei às minhas conclusões. Se alguém quiser me mostrar mais alguma verdade, nós estamos sempre abertos a entender. Mas a lógica tem que ser essa. É na autoridade que começa e termina o catolicismo. Se a pessoa não baseia nisso, todos os seus raciocínios vão terminar em nada. Então eu peço a Deus que nos ajude a sempre mantermos na verdade, mantermos a nossa vida naquilo que Deus pede para nós, e com a graça dele nós seremos salvos e restauraremos a Igreja Católica com um verdadeiro Papa. É só disso que nós precisamos, além de todas as graças que Deus pode nos dar na nossa vida quando nós pedimos com o coração sincero. E que ele seja bendito para sempre.